Boa noite. Vou colocar aqui o tema. Esperar o pessoal entrar e daqui a pouco eu chamo a Val. Boa noite, Rose. Oi, Brenda. Boa noite. Esperar dar 8 e aí eu convido a Val pra gente começar. A gente vai conversar um pouquinho hoje sobre os limites, né? Os limites do corpo, os limites que definem o abuso ou até onde cada um está disposto a ir, né? Como a gente pode reconhecer esses limites, como estabelecer os limites, a nossa relação com o corpo e o autocuidado. O autocuidado, inclusive, como uma forma de proteção, uma forma de prevenção de abusos. Eu vou chamar a Val e a gente vai começando aos pouquinhos. Vai. Oi, Oi, Val, tudo bem? tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada por aceitar o convite. Eu estou apaixonada pelo seu perfil, seu trabalho é muito bom, muito importante. Eu fico ali lendo, eu estou indo para as postagens antigas porque é muito legal, muito bom, muito necessário. Ai, Parabéns pelo trabalho. que bom que você gosta, que bom, eu fico feliz, que é o propósito mesmo. O propósito é de falar sobre assuntos que é nosso, né? Só nós mulheres, e aí a gente precisa conversar e tirar dúvidas, enfim. E eu também estou muito feliz de receber o seu convite, de conversar aqui com você. Estou acompanhando sua trajetória há muito tempo também, através da Bia. Bom, E admiro muito você pela sua força, sabe? obrigada. Há um tempo atrás eu até perguntei para a Bia, nossa, ela tá se cuidando? Porque, né? Porque isso que eu estava em toda a produção dos e-books lá, do autocuidado e tudo. E aí eu Sim. fiquei pensando, sabe? Será que ela está se cuidando? Está se fortalecendo, sabe? Porque Eu acho que pela primeira vez na minha trajetória de vida eu estou me cuidando, sabe, Val? A própria luta, ela envolve um cuidar, né? Se a gente não cuida, a gente não consegue dar conta da demanda, a gente não consegue dar conta dos enfrentamentos, que não são poucos, não são leves, né? Acho que isso é um pouco do que a gente vai conversar também. Mas acho que seria legal você se apresentar para as pessoas que estão aí que ainda não te conhecem, ao tempo que também o pessoal vai entrando e vai esperando, né, a nossa conversa. eu sou Valesca, eu sou fisioterapeuta, eu fiz especialização em saúde da mulher há algum tempo, sou doutora em saúde da mulher também, trabalho com medicina reprodutiva, então eu já venho de uma história longa aí de trabalho com saúde da mulher. Eu sou professora universitária agora, atualmente eu só trabalho com a pós, não trabalho mais com a graduação. E no consultório, eu trabalhei por muito tempo na universidade, mas Uhum. hoje eu tenho o meu consultório. E no consultório eu percebo que começaram a aparecer muitas mulheres com história de abuso, sabe? E, e eu falei assim, não sei, alguma coisa me instigou e eu carrego uma história de abuso. Nossa, 70%, sei lá, 80% das mulheres carregam isso, né? E às vezes a gente acha que não faz muita diferença na nossa vida. E eu percebia que essas mulheres que chegavam ao consultório
traziam muitas marcas, porque eu atendo, o que eu atendo? Atendo muito mulher com dor na relação sexual, é o meu carro-chefe, a mulheres preparação para o parto, a mulheres em pós-operatório, câncer de mama, saúde da mulher, basicamente. Sim. Incontinência urinária, sabe? Enfim. E eu percebia muito reflexo no atendimento. E eu falei assim, não, sabe, eu não, sabe, não estava preparada, não sei, eu não me achava preparada para atender esse tipo de mulher. E aí eu fui fazer uns treinamentos e comecei a fazer tratamento em atendimento sensível, que é um tipo de atendimento para pessoas que sofreram traumas, principalmente abusos, mulheres. No meu caso, foi voltado para isso. E hoje eu já treino profissionais a atender, porque pelo sim ou pelo não, a gente toma no nosso dia a dia muitas atitudes abusadoras como profissional de saúde, sem saber que eu estou tendo uma atitude abusadora. E aí eu fui tentando melhorar, e hoje eu trabalho mais com profissionais para melhorar esse atendimento. E aí eu criei o site, que é o vaginamente.com.br, e no site eu produzi um material olhando para o outro lado, para o público feminino, porque eu acho muito desamparado nesse aspecto, porque a gente fala muito de prevenir o abuso infantil, prevenir a violência sexual, prevenir. E eu falei, todas essas mulheres que eu recebo no consultório, que passaram por essa história de abuso, sabe? E eu percebo que as mulheres chegam ou agressivas ou passivas demais, sabe? Sim. Sabe, tem um comportamento muito característico da mulher que sofreu abuso. E eu falei, não, o que eu senti é que elas estavam um pouco abandonadas, sabe? Sem amparo. Então eu falei assim, não, então eu vou começar a produzir um material com base na minha experiência já para ajudar essa mulher a se cuidar. Foi aí Sim. que surgiu o e-book do autocuidado, e um e-book que também que é muito legal, não sei se você já viu, que é sobre o mapeamento corporal. Não, Então tem esse eu não vi ainda, vou muito procurar. legal. Você entra lá no link no meu Instagram, também tem o acesso para os e-books. Então lá tem um mapeamento corporal, que é um corpinho, e cada sintoma de cada região do corpo que você sente tem um tratamento específico que você pode fazer em casa mesmo com você, sabe? Bom, Para aliviar esses seus sintomas. E, enfim, então eu acho que, na verdade, eu quis cumprir um papel social como mulher mesmo, como uma mulher que um dia precisou e procurou informações, e, na verdade, quando eu ia estudar, eu procurava só, sabe, em sites internacionais, sabe? Não tinha sim. nada em português falando sobre o assunto. No entanto, quando você botou aquele livro sobre abuso em meios religiosos, eu falei, nossa, quero muito, sabe, comprar e aprender. Só que como todo livro que eu tenho, todo livro é em literatura, é em inglês. Isso. E É. fica muito caro para a gente comprar, né? Fica. Eu tenho passado pela mesma coisa que você está relatando, né? Quando eu comecei a estudar sobre o abuso em meio religioso, até mesmo numa tentativa de denunciar, porque apesar da gente ter leis que abarcam essa questão do abuso em meio religioso, por abarcarem as violências psicológicas como uma violência, né, uma lesão corporal, isso ainda precisa ser defendido no Brasil, porque não há nada citando o abuso em meio religioso. E eu não encontrei nada em português. Nada. Esse ano, já depois de eu fazer a denúncia, já depois da denúncia no Ministério Público, surgiram 2 livros que são relatos. Mas não existem livros técnicos, né? Livros que deem esse embasamento científico, acadêmico. Tem um livro que foi lançado agora, sobre o caso do Lucas Terra, né? Que foi um caso que aconteceu em 2001, então já tem 19 anos em aberto. Até hoje não foi concluído o caso. O pai do Lucas Terra acabou morrendo, né? Se eu não me engano, ele infartou justamente em decorrência do estresse de buscar a justiça pelo seu filho. E tem também um livro da Fernanda, eu não vou me lembrar exatamente o nome do livro agora, mas eu até postei, tá lá no meu Instagram, no link de livros, que ela conta a história dela
de abuso dentro de uma igreja evangélica. Então, assim, a gente acaba tendo que buscar na literatura internacional, né? E aí, para a gente conseguir o livro físico, livros que lá são básicos, né? Assim, que nem são dos mais caros, para mandar para cá fica mais de 300, 400 reais. Tem um livro que é mais do que isso. Tem um livro que eu acabei baixando o e-book porque ele ficaria mais de R$ 1.000, porque não tem. Enfim, então fica inviável. Então, é o mesmo caso, tá? A gente também está trabalhando num manual contra os abusos em meios religiosos e a nossa previsão de lançamento é para início de dezembro, né? Porque é necessário. A gente tem uma literatura muito rica fora do país, né? Livros que são considerados como os tratados sobre o abuso em meios religiosos não existem no Brasil, né? Isso não é admissível, É porque é um sendo que tabu muito forte, né? é um Imagina. tabu. Que é justamente essa questão, né, Val? Eu acho que a gente começa justamente daí. Por ser um tabu, é difícil até definir os limites. Porque a gente vive numa sociedade que ela é estruturalmente abusiva, né? Especialmente com relação à mulher. Assim como falta consciência de classe, consciência de raça, falta consciência corporal, sexual. E isso vem da própria discussão de Engels. Imagina, né? A gente está falando de Revolução Francesa, a gente está falando de Marx, a gente está falando de Engels há muito tempo, né? Séculos atrás, ele já falava da divisão sexual do trabalho. E essa divisão sexual do trabalho é exatamente pautada nessa estrutura abusiva patriarcal, que faz do corpo um mito, um tabu, e ao mesmo tempo que nosso corpo, da mulher, né, especificamente, é objetificado, o corpo humano, e aí independe de homem ou mulher, ele também é tido como impuro, como algo visto pela Igreja Católica até, né, como um pecado. O corpo é símbolo de pecado. E aí, como é que a gente vai conseguir definir limites? Não é verdade. Você vê que esse pensamento ele é muito bem construído, porque a partir do momento que você diz assim, o corpo é um tabu, não se Uhum. fala do corpo, obviamente ninguém vai denunciar um abuso. Se eu já nem falo sobre corpo. Exatamente. Você percebe que Exatamente. isso é construído nossa, desde o início do mundo, não é? Então, é uma realmente são anos de luta aí para a gente desconstruir esse pensamento. Você sabe que quando eu comecei aqui, eu já estava sentada pensando sobre os limites mesmo. E aí Sim. me veio a lembrança de que, sabe quando você é uma pequenininha, um bebê, e vem um adulto e quer abraçar o bebê, e o bebê está Sim. desesperado porque ele não quer abraçar. E aí o pai ou a mãe fala assim, dá um beijinho nele, sabe? Abraça. E o bebê tá lá, não quer. Uhum. Sabe, por mesmo não saber o que está fazendo. O adulto insiste, mas ele está ensinando o próprio filho a aceitar que ele pode ser tocado contra a vontade. Isso. É. Isso Não já é uma invasão, né? E aí, esse mesmo cenário, se aplicado a alguém maior, né, já seria considerado um abuso. Porque quando o seu corpo é usado para a gratificação de outra pessoa, sem que haja uma consensualidade expressa, né, que você tenha condição de consentir, isso é abuso. Então a gente ensina as crianças que o abuso é natural. é, Isso é muito exatamente. complicado. E depois, como reconhecer, como você assumir publicamente, né? Porque quando você vai fazer uma denúncia, você está assumindo publicamente porque não é para você, né? Vamos tirar da esfera privada. Como assumir isso publicamente, né? Se você foi ensinado que isso é o normal, que isso é o natural. E alguém fala assim, tudo bem, ele só estava tocando no seu ombro, nas suas costas. Exatamente. Foi só um Isso abraço mais apertado. Você é que está interpretando imagina, mal, você que está imaginando. Mas precisa ficar claro que se há desconforto, houve abuso. abuso, E exatamente. esse exemplo que você dá é perfeito. Para mim, quando você falou, sabe quando abre assim, o horizonte? Porque para mim é exatamente isso.
a gente ensina desde bebezinhos, né, as nossas crianças, a nossa cultura ensina que você deve se submeter, que há uma hierarquia de poder, né? E quando você está diante de alguém hierarquicamente mais poderoso, você tem que se submeter. Eu terminei, na verdade, eu estou terminando de ler um livro que é o Operação Abafa. Eu sempre leio primeiro, né, para entender, e depois eu leio de novo estudando ele. E ele fala muito do papel da mídia nesse silenciamento. Esse exemplo que você falou, ele encaixa perfeitamente em uma passagem do livro que ele fala que as nossas memórias viram fantasmas, né? Assim, a mídia coloca de um modo que quem denuncia um abuso, né? Quem admite que foi vítima de um abuso e busca a reparação social, seja com a justiça, seja um processo de danos morais, o que for, essa pessoa é que é tida como fora da ordem, né? Porque você desorganiza uma estrutura. Então, isso é um sintoma, esse fantasma vem justamente do que você falou, de a gente ensinar desde a infância, desde a primeira infância, que é preciso se silenciar, que o seu corpo ele tem que estar à disposição do outro de algum modo, né? Porque se você fala isso para a criança, deixa eu dar um beijinho, dá um beijinho nele, deixa eu te abraçar, você tá tirando da criança a autonomia sobre o seu próprio corpo. E aí, E como eu acho definir limites, né? E eu acho que a gente ainda tem a complexidade da nossa cultura. Sim, Porque, assim, como eu estudei sobre abuso em escola canadense, lá em outros países que não sejam latinos em geral, o toque já é uma invasão do limite. E a gente, como brasileiro, não, a gente naturaliza muito o toque, sabe? E assim, e às vezes eu me pego como chata mesmo, e eu falo, não, o toque não é natural. E assim, a mulher tem que se falar, eu não quero que você me toque. Ou então, sabe, uhum, mesmo que ela não fale, ela dá aquele espaço de que, olha, é seu limite, tá? sim, Você não tem liberdade nenhuma para tocar no meu ombro, que seja. Porque é muito complexo isso como brasileiro, porque brasileiro a gente toma essa liberdade com o outro que a gente não tem. E o sim, toque é algo muito íntimo. E eu sei que eu estou falando isso porque eu sou fisioterapeuta, então eu sou fisioterapeuta da saúde da mulher. E eu ainda faço toque vaginal, que é mais íntimo ainda. sim, E eu percebo isso como a gente naturaliza. E não é natural, sabe? Não é. O toque é para tocar você, quem você conhece, ou quem você tem alguma intimidade, ou quem você permite. Então, sim, é para se escrever um outdoor bem grande e dizer: mulher, não aceite que qualquer sim. pessoa toque em você, É. tá? Precisa Porque haver o desejo de ser tocada. isso Porque uma questão do que se é colocada do consentimento é justamente a condição de dizer não, né? Você precisa ter condição de dizer não para você ter o direito de consentir. E eu acho que isso, né, pelo que eu tenho estudado e pela minha própria vivência, está muito relacionado à questão do desejo. Se não há o desejo do toque, o não já existe. Então já não é consentido. E a gente precisa, como você falou, colocar bem grande no outdoor para que as pessoas se sintam é, à vontade, se sintam com essa autorização, né, de é. dizer não. Porque muitas Porque vezes o hoje que você falta é isso. as pessoas se constrangem de dizer não, e não a Isso, pessoa que está tocando. Olha que, exatamente. né? Como a gente foi construído. É uma estrutura extremamente opressiva, né, e opressora. Então a gente cresce achando que precisa dizer sim, sobretudo a mulher, né? Como você fala, a gente está discutindo aqui especialmente a questão das mulheres, mas tudo isso se aplica também ao homem. Por que que acontece mais com mulher? Por conta da nossa estrutura que é patriarcal, né? Então a Uhum. mulher ela é colocada muito mais nesse lugar de ter que ser sempre cordial, né? Só que o cordial como Foucault fala, é o dócil, né? Que aceita tudo. E aí,
quando você é colocado nesse lugar, que você se sente na obrigação de permitir, você já perde esse limiar do que é um abuso e do que não é, né? Do que é natural. Então, eu acho que junto com esse outdoor, né, que a gente tem que colocar, olha, não é natural, você não tem que permitir o toque. A gente também precisa dizer, se há desconforto, há abuso. Abuso. Porque você tem todo o direito, você pode não aceitar. Um aperto de mão pode ser um abuso. A depender da forma que ele é feito, da forma que você recebe ele. Então você tem todo o direito de dizer, eu não quero. Eu prefiro não fazer. Né? Um exemplo para a gente tirar um pouco da esfera sexual, só para fazer uma analogia para que as pessoas possam entender, são as pessoas que têm fobias, né? Assim, algumas que têm fobias de germes, de, né, esses toques mais relacionados à sujeira, elas se sentem extremamente violentadas se alguém tocar nelas. Então, um aperto de mão numa pessoa dessa é uma extrema violência, é um abuso extremo. A mesma coisa é com o nosso corpo, né? A mesma coisa é com a nossa sexualidade. O abuso, ele não é medido, né? Ele não é representado a partir da lógica do abusador, e sim da vítima, né? Eu é que tenho que me sentir confortável. Por isso eu acho que o desejo, né, Val, é algo essencial aí. Eu preciso desejar o abraço, desejar o aperto de mão, desejar a relação sexual, né? Se não há desejo, a gente tem todo o direito e não tem nada de errado nisso, não tem nada de grosseiro em não receber esse toque. A gente precisa educar dessa forma, né? Para que a gente tenha a autonomia do nosso corpo, para a gente reconhecer quais são os nossos limites. Porque eu, por exemplo, como eu venho dessa história de abusos, hoje eu fico muito sobressaltada se eu estiver na rua andando e alguém tocar em mim por trás. Então, para mim, isso é uma violência, né? Eu não gosto, porque me remete a uma série de abusos que eu vivi durante mais de 12 anos, outros tantos, porque a gente sabe que, como mulher na nossa sociedade brasileira, baiana, a gente, desde muito cedo, anda na rua com medo de um estupro, né? E você sempre que é questionada, é sempre a mulher, olha a roupa que você vai sair, olha a hora que você vai sair, olha para onde você vai, não é pensada a segurança, é pensado que a mulher, então a gente já coloca antecipadamente a vítima como culpada, né? Antes mesmo de ser vitimizada. A gente já coloca nesse lugar. Então, se alguém vem e toca em mim, para mim isso é uma invasão imensa. Eu preciso preservar o meu corpo, né? Mas só agora, e aí por isso que quando você falou assim, que você perguntou à Bia se eu estava me cuidando, eu falei, olha, pela primeira vez, só agora eu percebi que eu tenho esse direito. De quando alguém vem falar comigo por trás, eu falar assim, poxa, olha, não faz assim, porque eu não gosto, eu fico nervosa, isso me deixa, me maltrata, né? Então, se me maltrata, eu tenho todo o direito de dizer que não. Isso não tá errado, não tem nada de errado nisso, muito pelo contrário, porque é justamente colocando esse limite que a gente vai conseguir se relacionar bem com o nosso próprio corpo, dar voz ao corpo e se movimentar melhor na sociedade, né? Inclusive ter prazer sexual, como você falou, muitas mulheres chegam no seu consultório com queixas de dores na relação. E eu imagino, eu não tenho nenhum tipo de estudo técnico nessa área, mas partindo das minhas experiências pessoais, eu imagino que isso também tenha muito a ver com o nível de tensão, né? Você muitas vezes acha que a mulher vai para a relação sexual sem querer, por sentir uma obrigação conjugal. E aí você tá todo tenso, não tem como. Exatamente. Ou ela sente uma obrigação conjugal, o que é frequente, ou ela sente que é pecado, que não é certo, ou Sim. tudo vem de uma construção social. Ou ela sentiu muita dor, ou ela foi abusada e ela relembra do abuso quando ela está tendo relação. Sim. E aí tudo tem realmente sintomas físicos. A repercussão do abuso, hoje inclusive eu estava falando com Bia sobre isso,
que a gente tem uma gama de doenças crônicas que podem se desenvolver a partir do abuso, desde hipertensão, fibromialgia, sabe? Depressão, ansiedade, dor na Sim. relação. Então, a gente tem uma gama que pode a partir desse trauma. Então, é muito frequente essas mulheres que E o aparecem. trauma é diferente para cada pessoa, né, Val? Ah, com certeza, não, isso com certeza. Ela vai somatizar de uma forma diferente. E assim, nunca vai ser igual. Eu sei que das mulheres, pelo menos, que sofrem abuso, 90% carregam algum trauma. 90%. Então, existe um 10% que de alguma forma lida bem com isso e se resolve. Mas o impressionante é que o que eu recebo muito é mulher banalizando o abuso que recebeu. Então, assim, aconteceu, eu fui violentada, eu sofri um abuso infantil e tá tudo bem, tá? Eu sei que isso aconteceu, isso não me repercute na minha vida. E essa é uma mulher que toma medicamento para ansiedade. É uma mulher que não consegue manter uma relação com parceiro ou parceira. É uma mulher que, enfim, tem depressão. Ela tem uma infinidade de sintomas que podem ser repercussão do abuso, mas ela acredita que não, que ela não tem nenhuma repercussão disso. Então, eu acho que o primeiro passo do autocuidado é você dizer, olha, aconteceu isso comigo, foi uma droga, sabe? É ruim, mas aconteceu e vou cuidar de mim a partir de agora. Perfeito. E eu acho que é importante também a gente deixar claro que quando você diz isso, a gente não está falando que toda vítima precisa denunciar. Porque isso é uma decisão da vítima, né? A gente está falando do reconhecimento. Até porque denunciar Para ela, envolve exatamente reconhecer para ela, para que ela possa enfrentar isso com ela e com o corpo dela, o corpo como um todo, né? Corpo sem a separação corpo-mente, né? Com ela enquanto sujeito. Porque o denunciar envolve tantas outras coisas, muitas outras coisas, não é sobre isso que a gente está falando aqui. E essa questão cultural, assim, eu sempre volto muito para a questão cultural, porque eu entendo que a cultura, ela está na base dessas relações abusivas. Porque a gente tem, inclusive, uma cultura que eu estava lendo esses dias e é o John Goldhamer que ele fala isso, que a gente vive uma cultura que transforma o sujeito num assujeitado, né? Ele é sempre assujeitado, é como se não houvesse uma individualidade, né? Ele precisa responder a um anseio que é coletivo, que é cultural, que é quase a ideia do imaginário, né? Do imaginário social. Ele tem que responder a esse imaginário. Então, enquanto o sujeito assujeitado, a mulher se coloca nesse lugar de tá tudo bem, faz parte, né? Tem gente que passa por isso, mas não faz parte, não é para fazer parte, né? Principalmente não é para fazer parte. E o interessante é que a ONU tem um documento que fala sobre isso, que é a declaração, não sei se você conhece, a Declaração dos Princípios Fundamentais da Justiça relativos às vítimas de abusos de poder. E dentro dos abusos de poder se fala dos aliciamentos, assédios morais e sexuais. E ele fala justamente sobre isso, que o início, a lesão corporal, ela também é uma lesão psíquica, né, psicológica. Não precisa haver marcas físicas, não precisa haver o toque físico para haver lesão corporal. Então, assim, na verdade, de maneira teórica, a gente já conhece tudo isso. O que é que falta mudar? É justamente esse arcabouço cultural, né? É esse imaginário que faz com que a mulher chegue no seu consultório e fale: não, mas está tudo bem. Mas o corpo dela diz diferente para você. Tanto que ela está indo para o seu consultório. exatamente, exatamente. Ela começar a reconhecer isso. Mas eu imagino como é complicado, porque a partir do momento que ela reconhecer que isso dói, que é uma dor, aí ela vai ter que encarar o que provavelmente é alguém da família, ou é o pastor da igreja, sabe? E Sim. de qualquer forma, não é o meu papel de. Não, eu não estou lá para fazer esse julgamento, eu estou lá para tratar as queixas dela. Mas como profissional, eu não posso deixar de orientar.
o que Claro. aconteceu e a repercussão, tá? Porque realmente... E aí, interessante que você fala da questão, né, do familiar, né? E o abuso em meio religioso, ele tem uma característica muito peculiar, porque ele se confunde com a violência doméstica, justamente por conta da figura de poder. A figura de poder, ela é uma figura que é colocada no lugar de divino, que também na nossa sociedade é um lugar patriarcal. Então, hoje no Brasil, a configuração dos abusos em meios religiosos é dentro da violência doméstica. Né? A tipificação do crime vai depender se é abuso sexual, se é abuso patrimonial, mas isso fica submetido às leis contra a violência doméstica. E é exatamente isso. Há uma diferença muito grande entre o que é devoção, né, e o que é submissão, que é o que a gente falava no início da questão dos limites. Você pode ser devoto, né, religioso, espiritualmente Sim. falando, ou dedicado à sua família, se a gente for falar da questão da violência doméstica, intrafamiliar, e não ser submisso. A devoção está relacionada à dedicação e não à submissão. São coisas diferentes. Você pode ter limites, até porque o livre-arbítrio ele sempre precisa ser preservado. A partir do momento que não se preserva o livre-arbítrio, né, os limites de cada pessoa, a autonomia de cada pessoa sobre si, aí a gente não tem mais um sujeito. A gente tem justamente o assujeitamento. E Mas aí é que porque a igreja, ela prega muito a submissão, né? Ela não prega você, ela não prega, sabe, é como se fosse um discurso manipulador de que você tem que ser sim, assim e você tem que fazer isso. O dogma da igreja vai construindo, vai facilitando com que ocorra o abuso. E nada sim, contra a igreja, eu acho importante, assim, é necessário para algumas pessoas, sim, mas é muito delicado você começar a estabelecer limites para o pastor da sua igreja, para o padre da sua comunidade. Não é? Porque é como se ele fosse endeusado de uma forma em que ele fosse Deus na Terra, sabe? exatamente. Não é? E aí, Eu já assim, vi seus relatos sobre isso. para as questões de abuso em meio religioso, e aí eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre a questão da saúde da mulher, né? Assim, esse é um sinal de abuso, de que você está num culto abusivo, né? Culto se refere a qualquer grupo, né? Pode ser. Existem casos, existe um caso, na verdade, que eu vi, mas eu sei que tem mais de um, mas eu só conheço um dos Estados Unidos, que um clube de corrida foi caracterizado como um meio religioso, porque se há dogma, né? Se há um dogma muito rígido, é considerado já como religioso e é abusivo se há um líder, a hierarquia de pirâmide, né? Há um líder absoluto que ninguém reina ao lado dele e ele é visto, inclusive, com esse endeusamento. Então, esse tipo de característica dentro da lei americana, australiana e canadense já é um sinal de abuso, um sinal de meio abusivo, porque há essa exigência, né? E a gente sabe que, apesar de muitas igrejas colocarem a exigência da submissão, isso não é uma questão da religião em si. Se a gente for estudar as religiões cristãs, não há a exigência de submissão, há a exigência de devoção, que são coisas diferentes. E aí, assim, aí eu fico me pensando, algo que faz com que a gente se submeta a esses abusos nos meios religiosos é a autocobrança. A gente quer ser sempre perfeito e evitar a qualquer custo errar, né? Só que é impossível viver sem errar. A gente vai errar. E aí, quando a gente vê uma outra pessoa que pode decidir por nós, a gente quer colocar a nossa vida na mão daquela pessoa, né? É uma saída atraente. Claro que tem uma série de fatores aí. Normalmente você está num momento de vulnerabilidade, que você já está sofrendo, que você fala assim, pô, eu não aguento, eu não vou aguentar outro sofrimento, eu não vou aguentar outro tropeço. E aí é melhor que eu siga as orientações dessa pessoa. Isso eu estou falando do meio abusivo, do É meio muito religioso confortável, né? abusivo.
É muito É, confortável você botar sua vida, ó, resolve meu problema. é isso. Ao mesmo tempo que é como se fosse, às vezes a gente enxerga como a última saída, né? Você tá agonizando e fala assim, eu não vou dar conta, quando você vê uma pessoa se coloca assim para você, diz assim, olha, vem que eu vou te tirar desse lugar. Isso eu tô falando do meio religioso, mas assim, tratando da sua experiência, né? Assim, como é que você, quais são os sinais que você vê com mais recorrência, assim, que a mulher é vítima de abuso ou tem traumas de um abuso, né? Quais são os sinais mais comuns desses Tá? É abusos? muito... Na verdade, hoje, no consultório, a mulher, a gente começa a conversar, ela não precisa me dizer que ela sofreu um abuso, porque já tem um quadro, eu acho, às vezes, que é o feeling, já que você vai pegando da profissão, mas existem algumas características, existem extremos. Existe a mulher que chega e que ela é muito agressiva, porque ela está muito na Uhum. defensiva, tá? Ou ela não confia em você, em hipótese alguma, ou ela já está acontece alguma coisa pequena na maioria das vezes e ela já faz aquela briga, já fica nervosa, sabe? Existe esse de muito desconfiada. O que eu ensino também para quem atende que ela tem razão, sabe? Se você sofreu um abuso, aquela mulher ela só está se defendendo e então o meu papel é defender a mulher dela mesma. Sim. Ou tem um extremo, a mulher extremamente passiva, que é aquela mulher que a gente conversa e para ela tá tudo bem, tá tudo certo, não doeu nada, sabe? E você fala Uhum. assim, não, tem alguma coisa errada, ela tá muito passiva, sabe? Não tá certo. Então já é outra pessoa, eu já acho inclusive mais difícil essa mulher, que é outra pessoa que você provavelmente as duas a autoestima vai estar um pouco destruída, mas essa você tem que meio que tirar do fundo do poço, sabe? E Sim. dizer, não, olha, vamos sentir o seu corpo. É aquela paciente que ela tem muito a característica da dissociação, né? Que é separar o Uhum. corpo da mente. Sim. Então, posso fazer uma série de procedimentos e que ela não vai estar lá. O corpo dela vai estar lá, sabe? Ela não está na sessão, então ela Ela não não. está sentindo dor. Então, é muito complicado esse tipo de paciente. Ou enfim, tem uma série. Ou então tem aquela mulher que você vai atender e quando toca ela já tem aquele espasmo de nervosa, Sim. sabe? Então ela não suporta que você toque nela. Então tem uma série, uma série. Então a gestante também, a gestação é um período que a mulher perde o controle do seu corpo. E tudo que a pessoa que tem uma história de abuso não quer é perder o controle, Uhum. né? Então, e é muito difícil ela perder o controle. Tem que ser aquela mulher que você está conversando o tempo todo. Olha, eu estou te fazendo esse tipo de pergunta por causa disso. Então, entenda o quadro, sabe? Converse com ela para dar todo aquele suporte de segurança de, olha, você é importante, eu estou aqui por você, tá? Para que ela se sinta mais, sei lá, mais bem recebida, mais segura. Então, nossa, então tem uma infinidade de características que essa mulher ela pode desenvolver. E aí, quando ela tem um bebê, um filho, se é um homem, às vezes ela não quer ter um filho homem porque ela tem dificuldade na relação Uhum. com o homem e quer super proteger a menina. E nada que eu tô te falando é uma regra, Sim. porque a cabeça da mulher vai saber como ela está processando toda essa história na cabeça Sim. dela, né? E como ela vai desenvolver isso, sei, num trabalho de parto. Um trabalho de parto. Uhum. Todas as mulheres que sofreram abuso, a primeira coisa que eu, quando ela me conta, porque eu sempre espero que ela me conte, eu nunca pergunto, porque eu não sei, eu acho melhor. Mesmo Uhum. sabendo que ela sofreu, eu não sei, é uma coisa que ela precisa Né? partir dela, eu Com acho. certeza. Senão a gente revitimiza, né? Então eu tô apontando, sabe? Uhum. Então, normalmente a mulher que já vem para mim, ela já vai me contar, porque ela já viu no Instagram ou no site que eu lido com mulheres que sofreram abuso. Então, ela Sim. já vem para mim se sentindo um pouco mais segura para contar. Mas eu sempre, quando eu converso com ela, eu falo: olha, sempre quando você for num atendimento médico, num atendimento com algum profissional, fala.
Uhum. porque ele já pode mudar a postura com você. E eu não sei realmente se ele recebeu um treinamento ou não, porque, na verdade, a gente não recebe, a gente não está preparado para lidar com esse tipo de paciente, tá? Essa é a realidade. Mas, de uma certa forma, ele pode mudar. Ou ele Uhum. pode ser mais amável, mais atencioso de alguma Sim, forma e dar uma atenção que seja importante. Mas é importante que a mulher fale sim, sim, para que ele tenha consciência que ela tem que ser tratada de uma forma diferente, para que se ela tiver uma crise nervosa, ela possa ser tratada de uma forma diferente, para que ele entenda por que isso está acontecendo. Porque muitas vezes, quando uma mulher chega no consultório, hoje tem uma crise agressiva, a gente fala, ai, lá vem Dona Maria de novo, sabe? Porque a gente já uhum. sabe que é aquela paciente que vai brigar, sabe? Mas se a gente souber um pouco da história da Dona Maria, acontece uma empatia, Sim. sabe? Então eu sei que Você vai toda ver vez que que não é eu tão simples assim, né? simples assim, exatamente. Então eu sei que toda vez que eu vou ter que tocar na Dona Maria, eu vou ter que pedir permissão, sabe? Então, a mulher, ela tem que entender, o homem, que ele tem que, de uma certa forma, informar que aquilo é difícil para ele. Por exemplo, a gente acredita que para todo homem tirar a camisa é normal, não é Uhum. verdade? Porque é a Sim. nossa cultura que todo homem tire a camisa e seja uma atitude simples. Mas nem para todo homem é Mas normal. não é. Para algum determinado tipo de homem pode ser agressivo. E às vezes, como eu falei que o profissional ele pode não estar preparado para aquilo, é importante que a pessoa fale. Então é um autocuidado importante. Sim. Então a gente já falou sobre altos cuidados importantes, Sim. que é não banalizar o que você está sentindo, o que você passou, reconhecer o que você passou, comunicar para quem você confia, tá? Sim. Para um amigo, para o médico que está te acompanhando, para o profissional da saúde que está te acompanhando, o enfermeiro, Ter uma tá? rede de Então, apoio, né? exatamente, construir sua rede de apoio. Sim. Exatamente. E É. por mais que tenha vergonha de contar, é muito importante que você tenha essa segurança. Uhum. Uhum. Você vai ver que as coisas vão mudar perto de você. Sim. Um autocuidado que para mim tem sido muito importante é o buscar informação, né? Porque é o que você falou, a falta de informação ela é social. Então ela é da vítima, ela é dos profissionais que atendem. Todo mundo acaba não sendo bem informado sobre esses assuntos, né? Exceto as pessoas que, como nós, estão buscando por si só. Porque você, na faculdade de fisioterapia, você não tem uma disciplina para falar do cuidado com o pós-abuso, seja de homens ou de mulheres, ou de crianças ou de idosos. Saiba, nenhuma faculdade você tem. Nenhuma faculdade, é isso. E socialmente não se fala, como você disse, da prevenção à pedofilia, né? Ao abuso infantil, ao abuso sexual infantil. Mas a gente ainda foca muito no abuso sexual e a gente desconsidera que os abusos morais e psicológicos, eles têm reflexos corporais, inclusive sexuais, né? E a gente também fala muito pouco, ainda que hoje isso esteja melhorando com o movimento do Me Too, que agora chegou no Brasil, né? O Brasil Me Too, essa questão de João de Deus, a própria denúncia que eu, junto com outras tantas mulheres, estamos fazendo aqui, né? Contra o Jair Tércio. Isso aumenta a discussão, né? A gente tem tido um acolhimento da mídia que em alguns momentos não é tão sensível, eu acho que justamente por falta de informação acaba por vitimizar. Eu acho que está todo mundo meio que tentando aprender por conta da necessidade, né? Então essa falta de informação, ela deixa a gente muito vulnerável também. Então, para mim, a partir do momento que eu comecei a ler, porque no início eu também não tinha certeza, eu sabia do abuso sexual, mas eu não percebia toda a história que acontecia de abusos, né? Eu não percebia, tanto que eu me questionava, nossa, mas como foi que eu cheguei naquele ponto para ser abusada sexualmente? E aí, à medida que eu fui lendo os manuais, né? Os livros da Interpol, do FBI, dos teóricos que são considerados as referências em abusos em meios religiosos, a gente vai lendo e vai dando aqueles pulos, né? Meu Deus, mas eu passei por isso, eu passei por isso.
E aí você vai, à medida que você vai vendo aquilo, você vai também ganhando potência, né? Assim, uma potência de ser, uma potência de existir, de estar, que você fala, opa, a partir de agora eu sei colocar limites. E aí você também se percebe como alguém que merece cuidados, que merece se cuidar. Que você fala, não, pera aí, não é errado eu me cuidar, né? Então, a informação, para mim, tem sido um grande autocuidado. E que abriu portas para vários outros, né? Assim, para muitas outras coisas. É, até mesmo para desmistificar o corpo. Eu acho que é algo que a gente precisa falar, né? Assim, acho que você deve lidar muito com isso, como você disse, né? As pessoas chegam e não sabe, acha que sexo é errado, acha que corpo, né? Corpo é só objeto, corpo é impuro. A gente precisa Mas, desmistificar. mas o que você falou é muito interessante, é a pessoa reconhecer os seus gatilhos. E isso é essencial para quem tem uma história de trauma, uma história de violência. Porque, digamos aqui, vamos dar um exemplo de um gatilho que a gente acabou de falar, que é o toque, tá? Sim, Então, toda vez que alguém toca no meu, se a pessoa faz terapia para se entender, ou se ela leu como você para buscar o conhecimento, e ela percebe que toda vez que alguém toca no ombro dela, ela fica agressiva. E eu acho que isso é uma evolução, a pessoa entender só isso, só entender uhum, qual é o gatilho que desperta. Porque a partir daquele momento, ela vai começar a lidar melhor na vida dela, com as pessoas que estão em torno dela, com a cultura dela, porque ela vai perceber que não, alguém está me tocando no ombro, isso não significa que eu estou sendo abusada, eu estou segura aqui, isso me lembra o meu abuso e tá tudo bem, sim, sabe? Então, você entender que as palavras, elas são muito gatilho, né? Então, sim, a gente sempre fala no consultório, nunca fale para alguém que você está atendendo que tá tudo bem, confia uhum, em mim, sabe? Que são sim, palavras gatilhos. Então, a partir do momento que a pessoa reconhece que aquela palavra é um gatilho, para mim já é um salto absurdo na evolução dela, tá? Porque assim, é o autoconhecimento é, de que aquilo me traz lembranças que me tiram do sério, aquilo me deixa passivo, me deixa triste, me deprime. Então, essa parte do estudo, porque assim, às vezes é importante a gente pensar que assim, eu é, escrevi um e-book para ajudar, sabe? Você lê bastante sobre o assunto, mas nada supera a terapia, realmente. Você sim, com sentar certeza. e ir para uma terapia com um psicólogo e ele ajudar você a reconhecer no seu Uhum, tratamento, tudo ajuda. sim. Mas eu acho que realmente é essencial essa questão de terapia com psicólogo e O às apoio vezes profissional, né? Eu concordo. é, É, e às vezes as pessoas têm que procurar, porque alguns são caros, enfim, mas o SUS oferece, tem sim, psicólogo que cobra valor social, enfim, isso. mas isso É. é E tem as essencial. redes de apoio, né? Se você passou por um abuso específico, buscar uma rede de apoio. O abuso em meio religioso, hoje no Brasil, ainda não tem. Tem o COAME, né, que foi fundado pela Sabrina Bittencourt, que se suicidou um tempo atrás por conta da denúncia de João de Deus e Prembaba. Mas o COAME ele tem mais uma perspectiva de colocar a vítima em segurança, né? Quando você está sendo perseguido, ameaçado. E a gente está agora num processo de formalização da ONG Seja Potência, mas a gente já tem uma rede de apoio para vítimas de abusos em meios religiosos, né? Então a gente dá o apoio jurídico, esses encaminhamentos psicológicos quando necessário. A gente tem feito esse trabalho assim. Então, esse apoio profissional ele é essencial, buscar alguém que entenda daquilo que você está passando e entenda profissionalmente, né, tecnicamente, para poder te auxiliar a passar por isso, que é o que Vivian falou aqui, né? Que as informações elas são libertadoras, porque ao mesmo tempo que dói, ela liberta em alguns sentidos, porque é o que você falou, Val. Assim, eu percebo que uma palavra é um gatilho para mim,
e eu entendo que nem sempre que aquela palavra me é direcionada, aquilo significa uma ameaça. E aí eu também tenho a condição de dar um limite a partir daquilo que eu sou, que eu consigo enfrentar, né? Eu saber que aquilo não é uma ameaça, mas que se me machuca, eu posso falar para a pessoa, olha, isso me maltrata, eu ainda não consigo dar conta, vamos aos poucos aqui, né? Me Isso ajuda mesmo. nisso. Ou Isso até mesmo. colocar o limite de falar, olha, não me toca dessa forma que eu não dou conta, eu não quero. Mas para isso a gente precisa desse apoio profissional também, né? Além de todas as outras coisas, mas eu acho que você falou de duas coisas que para mim são essenciais. O apoio profissional e você ter a sua rede, né? Você criar a sua rede. Médico, enfermeiro, seus amigos, né? Pessoas que você consegue falar sobre as suas sensações, né? As suas emoções, as suas dores, os seus traumas e pessoas que você se sente acolhido, pessoas que vão te acolher. Especialmente pessoas que não têm relação com o abusador, porque senão você se coloca de novo naquela rede, né? Então, Nossa. porque parece óbvio falar isso, mas é muito recorrente pessoas que me procuram e falam assim: nossa, mas eu busquei apoio. E aí, quando a gente pergunta, mas você buscou apoio onde? E aí, buscou apoio na rede próxima do abusador. E aí, a pessoa, ao invés de acolher, ficou tentando. Não, mas olha, talvez você não tenha entendido muito bem. Nossa, sinto muito que você tenha se sentido assim. Mas aí coloca como se fosse uma criação da cabeça da mulher, né? Ou do homem, da pessoa, da vítima. Então, por isso que quando as pessoas me procuram, né? Nos procuram, a mim, a Bia, a Bruno, a Tiago, a primeira coisa que a gente fala é: já está tendo apoio psicológico? Você precisa de um encaminhamento? Você consegue, você tem um plano de saúde que cobre, ou você já tem um apoio? Vamos primeiro organizar isso. Depois de organizar isso, a gente conversa sobre uma possibilidade de denúncia, a gente conversa sobre outras coisas. Mas o principal é buscar, porque o profissional, ele consegue te auxiliar a, inclusive, romper o ciclo de abusos, né? Se você ainda está envolvido. E Isso mesmo. entender coisas que você nem percebe, como você falou, que às vezes você, na sua prática profissional, né, você vai fazer, às vezes, um toque ali, né, íntimo, íntimo né, no caso das gestantes, e a mulher se retrai e nem ela percebe isso muitas vezes. E aí, aos poucos, você pode intervir nisso, né? Assim, aí Verdade. o profissional é que vai encaminhar, né? Às vezes uma pergunta, né? Tá desconfortável? É o suficiente para aquela mulher desabar e falar: nossa, você me remeteu a algo muito. Isso mesmo. Então, por Exatamente. É isso assim que é que acontece. importante. É exatamente assim que acontece. Ou ela, o que eu acho mais grave, ela não tá ali, Sim. sabe? Isso é mais grave. Que porque ela fica se retraumatizando, né? Uhum, Revivendo o trauma o uhum. tempo inteiro. E aí, de repente, ela fecha o olho, vai para outro lugar dentro da mente dela e ela não tá ali vendo o que está acontecendo com o corpo dela. E é muito frequente, depois que essas mulheres passam por essa experiência, digamos, não sei, um parto, um toque vaginal, ela vai te dizer: eu nem lembro o que aconteceu. Porque É. realmente ela não estava ali. E você imagina que quando você não está ali, você não está ali para nada. Você Então não tá você em não sente nada. dor, É, você não sente dor, mas você não sente amor, você não sente você não nada. sente alegria, não sente tristeza, você não sente nada. É. Val, a gente tem uns 5 minutos e aí eu queria que você encerrasse. Você falou isso aí e eu vivi muito isso. Da desconexão, né? Esse assujeitamento. Isso que você fala de não estar ali. E para mim, essa retomada foi difícil, foi mais um trauma e só aconteceu porque eu vinha sofrendo muitas ameaças, essas ameaças foram crescentes até um ponto que eu fui sacudida pela iminência da morte mesmo, né? Mas não é para ser assim, né? Não é para ser assim. Então, nesses últimos minutinhos,
eu dei uma olhada ali no seu Instagram e no e-book, né, sobre altos cuidados do pós-abuso. E quais seriam, assim, umas dicas que você podia deixar pra gente, assim, nesse final de sexta-feira, dos autocuidados? Porque o autocuidado, para mim, ele faz com que a gente saia desse lugar que você falou, que a gente, no pós-abuso, tem a autoestima arrasada, né? Uma autoimagem completamente distorcida, muito ruim, né? A gente não se enxerga como é, possível de realização, como alguém digno de valor, né? Como alguém que tem potência, né? E então esse autocuidado devolve a gente a potência de existir, que é uma potência de realizar e de conseguir se enxergar e se colocar no mundo. E aí, quais são as dicas da Val? Eu acho assim, eu acho assim que a mulher chega com a autoestima destruída, dizendo assim, eu não me amo. Mas a partir do momento que ela foi para terapia, ou que ela está no meu consultório, ou que ela baixou o e-book, tem amor ali, porque senão ela não estaria procurando alguma coisa para se autocuidar. Tá? Ela só precisa massagear e fazer com que esse amor aumente por ela mesma. Então, por exemplo, uma mulher que tem muito desconexão, então ela não sente muito o corpo dela. Uhum. Então, o que eu recomendo é que ela faça massagem no corpo mesmo, no corpo inteiro, sabe? Faça massagem no pé, todo dia faz massagem. Ou faz massagem no corpo inteiro, ou faz massagem, escolhe uma região por dia, sabe? E que gostoso receber massagem. E que se ela não quer fazer nela mesma, que ela pague uma massagista para fazer e faça sempre massagem. A massagem é muito poderoso para começar a ajudar a mulher a sentir o corpo dela mesmo, sabe? Trazê-la para o corpo, sabe? Conectar. Então, massagem eu acho sensacional. Que seja ela, que seja com outra pessoa. Outra coisa que eu adoro, escolha mantras que toquem o seu coração, Uhum. sabe? Então, o que é importante para você ouvir? É importante para você ouvir que você é bonita? Então, você chega no espelho, se olha e fala: eu sou bonita, eu sou maravilhosa, sabe? Olha como minha pele tá linda, sabe? Se amar, sabe? É isso. E aí eu gosto muito de mantra, particularmente. E aí eu vou jogando algumas opções para que ver o que cada perfil de que cada mulher se identifica, Sim. tá? Então se arruma, se ama. Vamos encontrar Sim. jeito de se amar, dançar é sensacional também, sabe? E Buscar então se experimentar, né? exatamente. Experimentar é para todo mundo o tempo inteiro, para a gente Sim. experimentar o que gosta, sabe? E jamais tomar uma decisão na sua vida, porque isso é uma decisão que cada pessoa toma. Jamais deixe ser maltratada novamente. Sim. Sabe? E a Sim. primeiro momento que uma mulher for maltratada pelo atendente do bar, sabe? Pelo sujeito na rua, e ela se posicionar e não aceitar isso, é outro salto que ela A dá na vida cultura vai dela. mudar sim, né, Val? A gente tem um Exatamente. minuto e meio, então só para encerrar, eu queria agradecer muito. Pessoal, Adorei. conheçam o perfil da Val. Tem muita informação importante, muita coisa bacana sobre essa questão do autocuidado. É assim que a gente luta também contra os abusos, né? As informações, elas precisam ser disseminadas para que a gente reconheça, se proteja e se permita se cuidar, porque o autocuidado tem sido visto como um egoísmo e não é. O autocuidado está sendo visto como um egoísmo porque é uma maneira de silenciamento. É uma maneira Exatamente. de nos manter submissas. Então, Val, de coração, muito obrigada. Eu acho que essa parceria vai longe. A gente estava hoje, eu e Bia aqui, e Bruno, a gente conversando sobre o curso que a gente vai oferecer, um curso de formação contra os abusos em meios religiosos. E a gente já pensou, olha, nesse módulo eu acho que a gente precisa pedir ajuda a Val. Ai, que Então, legal. a gente conta com Gente, essa então parceria. lembra assim, você não é o abuso, tá? Sim. Você é muito mais do que uma história de abuso. E você não é culpada. O Não único é culpado culpado. pelo abuso é o abusador. Val,
Beijo, obrigada. E a gente vai conversar mais vezes, com certeza. Tá bom? Tchau, Adorei. Val. Tchau. Beijo, adorei também.